Deus, quando me levou, era 2 horas da tarde para Rio Claro essa semana, até testifiquei na live, e eu não via nenhum motivo de Deus me mandar para lá. Eu não tinha nenhum motivo mesmo, sem ser ir até a Ritinha, porque as outras contatos que eu tenho não estavam na região, eu sabia. E eu queria realmente dar um abraço na Rita, algumas coisinhas que eu tinha pendente para levar para ela, mas é um abraço. E quando eu cheguei lá, eu sempre fui muito bem recebida e tal, mas quando ela me abraçou, ela orou em mim. E eu recebi algo assim extraordinário de Deus. E no caminho também, Deus concretizou certas coisas na minha vida pessoal. E não com presença, mas no meio do caminho vieram muitas respostas. E até eu ia ficar lá, saímos juntas, às 5, a bebezinha uma fofa, a Rita, todas elas um amorzinho. A Larissa, porque eu ia chegar, ela trocou de roupinha correndo, como se eu fosse muito importante, sabe? E aquela alegria, eu também de estar com elas, que ela é um pedacinho da Cláudia. Mas na hora de voltar, eu quis voltar, e também foi bom. E uma coisa que parecia tão sem propósito, tão sem visão, e Deus me abençoou tanto. Eu vim morta de canseira, porque eu estava ainda um pouco ruinzinha, mas eu fui sarando depois da oração. E bastante cansada, que eu não tinha dormido quase nada todos esses dias. Quase nada mesmo. E cheguei bem cansada, ainda fiz muita coisa, mas Deus renovou muito em mim. Era necessário. Então tem situações que parecem pequeninas na vida da gente, mas são grandiosas. Por exemplo, o Augusto montando o apartamentinho dele, e ele estava assim, ainda não, pastora, senão eu gasto muito. Eu falei, Augusto, nós temos que dar o primeiro passo. É difícil, parece que não, ele é bem sato. E sato, gente, não é fácil de lidar, não. São difíceis, porque eles são bem, os satos antigos, eles são muito assim, sabe, aquela coisa da miséria mesmo, da teimosia. Não é fácil não, isso que o Augusto é um dos mais fáceis. E eu falei assim, eu estava no mercado e falei, Augusto, se você vai receber alguém, montador, alguma coisa, tem que ter banheiro funcionando, filho. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, deixa eu te dar. Coisinhas baratinhas. E impus, porque ele não sabia decidir nem a cor do que queria. Falou, tá barato, cor preto, vai essa mesmo. E ele aceitou, sem aceitar, mas aceitou. E de repente, depois daquilo, né, Augusto? Desandou as coisas, foi indo. Ele foi comprando, a coisa foi fluindo, foi aparecendo, a Sandrinha ajudando a achar na internet, e aquela comunhão boa, assim, a gente vontade de matar as vezes ele vontade de matar a gente, mas a gente empurrando ele, assim mesmo, e o diabo às vezes manifesta, não, eu não vou conseguir, né, manifesta feio. Eu olho e falo assim, você é ovelha, dentro de mim, você não me dá mais medo, sabe, dentro de mim, você não me dá mais medo, eu não tenho medo, ele vai vencer, ele vai vencer. E ele está tão abençoado que ó, já está com a cozinha projetadinha lá exposta. O fogão, como chama aquele fogão? É o cooktop. Cooktop. O chuveiro a gás já funcionando. O box do banheiro. O colchão. Já comprou o sofá, já está lá. O tapete, a cortina. O rack. A televisão. Que ele quis tudo novinho para não trazer as bagulho velho lá, porque os sacos trariam, né? Os bagulho velho. E ele está lutando, na verdade, contra a maldição. Comprou hoje, né, o guarda-roupa, a mesa de jantar. Sala de jantar. E mais uma coisa você falou. Tem cortina. Tá bem... Mas tem mais uma coisa que você falou hoje. A ilha. A ilha, de separar a salinha. Então, gente, foi tudo depois de umas coisinhas simples da varandinha, do banheiro, que eu falei, eu vou te dar o primeiro passo. Não, pastor, então te pago. Eu falei, não, isso aqui vai ser para abençoar a tua casa, porque com tudo que você está passando, você não deixou de dizimar. Você não tirou o que é do Senhor e escondeu, porque você está comprando as coisas. Toda vez ele recebe, ele fala, pastor, é o dízimo. Pastor, é o dízimo. Então, por mais que tenha as dificuldades, ele é dizimista fiel. Até a Sandra está perto e fala, o que é isso, Augusto? É o dízimo, pastora, é o dízimo. E eu sabendo, a Sandra, o quanto ele está ali contando o dinheiro para comprar as coisas e tal. E o Senhor, umas coisinhas simples, gente. O Senhor entrou e tomou conta. As panelas. O lençol, o travesseiro, né?
E vai nós duas juntos comprar panela, e a gente sabe que ele é meio assim, sei como escolher as coisas. As cadeiras da mesinha. Cadeira da mesinha, eu falava assim, não, é você que vai viver, ó. Se quiser, esse aqui é bonito, mas você que vai viver. A gente vai fazendo assim, né? Sabe como é, né, Ju? E olha com tudo que o Senhor fez. Um ato, gente, de fé. Um ato de fé. Por isso eu estou crendo. Um ato de fé. E hoje não é diferente, é um ato de fé. Quando elas testificarem daqui a alguns 2 minutos, vai entrar fé tanto neles que vão testificar, nos que vão testificar, e nós que estamos ouvindo. Senhor meu Deus, que a tua graça agora invada a boca e o coração de cada um. Que o teu Espírito, Senhor, venha fluir com força, com poder e autoridade. E tudo que tiver errado na vida de cada um, que se desfaça em nome de Jesus. E ao testificar que as bênçãos se multipliquem. Senhor, não quero ter medo de testificar. Nós queremos ter prazer de declarar que o Senhor transforma a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora vocês já riram bastante. Sente-se que nós vamos ouvir os testemunhos. Vem, Juliana, com a sua galera. A galera. Posso deixar com você? Assim? Paz, irmãos. Amém. Eu trouxe a Jéssica. Nós somos amigas desde os 18 anos. Né? Aí, na hora, a pastora falou, eu pensei, quem me conheceu lá atrás? Porque assim, a gente está na igreja, eu nasci na igreja, cresci na igreja, eu nunca saí da igreja. Mas quantas vezes a gente ficou desviado dentro da igreja? E eu sempre tive prazer e amor de estar na igreja. Eu lembro de eu pequena, por isso que hoje eu estava a turminha toda. Falou, ok, vamos desse jeito, a gente dá aperta no carro. E eu levo, porque eu era criança que ficava em casa. E falava, eu quero ir para a igreja, não tinha um adulto para me levar. Então eu levo. Sou chamada de tia de igreja, mas tudo bem, tudo tem seu tempo. Né? Então, é uma época, a época que eu me relacionei com uma pessoa de fora, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nos relacionamentos, que foi exatamente na época que eu a conheci. Então eu vivia em cima do muro, um pouquinho na igreja, um pouquinho lá fora, um pouquinho na igreja, um pouquinho lá fora. Eu lembro da pastora Cláudia, todos os chamados que ela fazia, gente, você não pode ficar em cima do muro. Eu ia para frente, mas eu falava, meu Deus, como que eu gosto de estar na igreja, mas eu gosto de estar vivendo essa vidinha. E eu ficava desesperada, né? E todo mundo falava assim, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Só que eu não imaginava que eu ia aprender pela dor. Eu não imaginava o que iria acontecer para me aplicar de verdade a Jesus. Eu sempre amei muito, mas a perca da pastora Cláudia para mim foi um divisor, foi assim, o mais difícil. Se para mim era difícil, eu ficava imaginando a pastora Cláudia. Se eu sofri tanto, eu só imaginava ela. E agora? Não posso mais ficar em cima do muro. Não posso viver 2 vidas. Eu estou aqui, estou no meio das festas, estou no meio da bagunça. E não eram os meus amigos que me chamavam. Eu era a organizadora. Eu sempre era a que resolvia. Não, vamos assim, vamos fazer assado. Eu sempre gostei. Eu falava, meu Deus do céu. Só que assim, com a despedida da pastora, foi a despedida da Juliana. Aí foi onde eu realmente consegui me firmar de verdade, né? Foi onde eu consegui, porque assim, eu estava aqui, 1000 vezes eu vinha ao culto, e do culto eu ia para festa, eu ia para balada, viagens eu sempre gostei, mas as minhas viagens sempre foram mais saudáveis, não era tanta bagunça. Mas assim, quantas vezes eu vinha para a igreja primeiro e depois eu ia para a festa? Como é que serve 2 senhores? E eu sempre chegava em casa e falava, meu Deus, eu não quero viver essa vida. Mas eu sempre estava vivendo. Até que aconteceu tudo. E depois que a pastora partiu, eu nunca mais pisei. E eu nunca mais senti vontade. E eu converso com a Jéssica também. Eu falava, nega, o mais lindo é que eu não tenho vontade. Eu não tenho falta. Jesus me completou tanto. Eu me firmei tanto que eu sinto falta. Tive um relacionamento, o relacionamento acabou. Eu poderia ter me jogado no mundo de novo, porque estava propício.
Convites eu recebo toda hora. Vamos. E eu sou agitada. Eu gosto de fazer mil e uma coisa. Mas são convites que eu sei que vai me levar no tempo. Para que eu vou aceitar? Eu já recuso. Tipo, não vou. Ai, vamos. Não vou, não é mais minha vida. Não pertence mais. Até o dia que eu fiz o meu aniversário na igreja. Ali foi realmente a confirmação. Eu sempre tive muitos amigos, eu ainda pensei, será que eles vão? E para minha surpresa, todos foram. E quem não foi por algum motivo justo. Então, eu pude ver a grandeza de Deus. Eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava. E Deus me supriu tanto que eu não tenho necessidade. A gente brinca, já passou solteira. Gente, mas eu não sinto falta de ter alguém. É claro que eu quero ter alguém, sim. Se Deus me dá essa dádiva, glória a Deus, eu vou receber. Mas eu não tenho a necessidade, eu não sinto a falta, porque eu nunca fui namoradeira. Eu sempre fui bagunceira. Aí é diferente. Então, é sobre isso, né? É sobre a mudança, como eu posso dizer, como Deus me mudou. A minha tristeza é que foi com muita dor. Não precisava ter sido. Como eu poderia ter mudado para a pastora viver? Como ela acreditou em mim quando todos não acreditavam? Eu era apontada, eu sempre fui apontada. Aquela ali não vai ser nada. Aquela ali vai se perder. Aquela ali vai ser grávida. Eu sempre fui apontada. E ela sempre falou para mim, Ju, você é diferente. Sempre. Tudo eu vinha aqui, colocava mãos na pastora por mim. Ela nunca me negou uma oração. Ela nunca me desmereceu. Ela sempre me tratou com o maior carinho, com o maior respeito, com o maior cuidado. Então, assim, o que me deu força, infelizmente, foi a partida dela que eu não esperava. Foi, assim, a maior surpresa da minha vida, me pegou de uma forma. Eu perdi muita coisa, eu não perdi a pastora. Eu perdi muitos sonhos com ela, que eu não imaginava. Deus me sustenta, graças a Deus por isso. E eu levantei, eu falei, se eu agitava todo mundo para bagunça, por que eu não vou agitar todo mundo para a igreja? Então hoje, a primeira coisa, vamos à igreja? Eu recebo não. Wagner é a prova. A Val foi uma luta. Eu falava, Val, o dia que você for para a igreja, olha, vai ser um milagre. Porque teve várias lutas, teve muito impedimento, e eu sei o quão forte essa mulher é. E aconteceu na minha casa, ela não te desculpa mais. E depois da minha casa, hoje ela esteve conosco. Então é a minha maior alegria. Né? E eu trouxe a Jéssica para confirmar quantas vezes nós saímos juntas. Então eu queria que você falasse o que você sentiu, o que você viu de mudança em mim. Tá bom? A Ju, eu falo para ela, e a gente fala que a única coisa boa que a gente teve daqueles relacionamentos foi a nossa amizade, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Porque eu também eu já sou casada, mas eu não me relacionei mais com aquela pessoa, porque aquelas duas pessoas realmente eram muito do mundo, e acho que veio para nos unir e nos ensinar que precisamos seguir a nossa vida em Cristo. Eu também sou muito religiosa e eu sempre falava para Juliana a importância de Deus na vida, né? A gente sempre se respeitou muito, independente de religião, a gente acredita que Deus é um só. E eu sempre falava para ela, nega, calma, fica calma, vai dar tudo certo, se entrega, ora, primeiro Jesus, depois as outras coisas. Eu sempre falava muito para ela sobre pode. Ela falou, eu lembrei de uma coisa. E eu sempre admirei muito a Jéssica, porque ela é professora de catequese, e tudo que a gente fazia, ela só fazia depois que ela ia com o compromisso dela. Até o dia, né, que a pastora me colocou junto com a Simone para cuidar dos adolescentes. E bem no dia que eles iam apresentar, eu tinha uma viagem, uma corrida que eu queria fazer há mais de 2 anos. Aí eu falei, e agora? Eu não fui. Né? Então, o que eu admirava nela, o compromisso, a responsabilidade, Deus foi fazendo no tempo certo. Não era naquele tempo, era nesse tempo. Desculpa, pode continuar. Era exatamente nessa parte que eu ia chegar. Que eu sempre falava para ela, e a Ju sempre falava, nega, eu acho muito legal sua fé, eu acho que você é muito... Eu falei, mas você pode chegar nesse lugar, né? Você pode deixar Deus te tocar no seu chamado,
Eu falei, nega, por que você não procura alguma coisa na igreja para você servir? Ah, eu não sei, porque eu tenho muita coisa, eu faço muita coisa, eu não sei. E assim, o que mais me deixou ver muito alto a mudança da Juliana, no sentido de escolhas, né, de estar sempre buscando, e a marcha com Jesus, que ela estava sempre fazendo, e eu, nossa, acho isso muito importante. É importante a gente ter momentos que você separa por Cristo e vive aquele momento ali. Então eu achava muito bonito. E aí não dá, a Juliana, ela é uma pessoa contagiosa. Então eu falei pra ela, nega, se você começar, você vai contagiar muita gente. Você não tem noção o quanto Cristo quer te usar. E eu hoje, no dia que a Juliana começou o programa com jovens, nossa, eu mandei uma mensagem pra ela, nega, que Deus abençoe, deixa Deus te usar mesmo, vai assim mesmo, mas ainda não sei, não tô sabendo lidar, não sei se isso é pra mim, não. Eu falei, não, vai, Deus está chamando, Ele capacita os escolhidos, Ele não escolhe capacitados. Então, eu acho que a Ju, ela está se entregando esse trabalho, eu não sei por vocês, eu não vejo tão perto quanto vocês, mas eu já vejo muita diferença. E ela fala, não, mas ainda está difícil. Eu falei, nega, para de ser perfeccionista, porque como que você consegue hoje em dia jovens, para dar testemunho, para gravar vídeo, para aparecer com os amigos, falando de Cristo? Se fosse para dançar um funk, se fosse para fazer um TikTok, todo mundo fazia. Mas para mostrar Cristo, evangelização, o jovem de hoje, ela está tirando leite de pedra. Então eu falo que Deus realmente transformou a Juliana. E acredito que Juliana ainda vai transformar muitos e muitos jovens. E daqui um dia serão eles pedindo para ela comprovar o testemunho deles. Porque Jesus vai usar mais. E também, assim como vocês, também oro fortemente para que a Juliana ache um homem de Deus, uma pessoa que compartilhe o processo da mesma fé e que não a afaste, que sim aproxime, que sejam os dois ali num triângulo, ela, ele e Deus. É isso, gente. Obrigada. Já corta esse pedacinho pra gente pôr já direto no Instagram, por favor. Gente.